A paz de Jesus, bom dia, meu irmão e minha irmã. Honra e glória ao Senhor, estamos aqui mais um dia, fazendo o nosso estudo aí do Tratado de Nossa Senhora. E queria dizer para você, obrigado por você ter nos acompanhado da primeira vez e agora acompanhar também por essa segunda vez. É um continuamento daquilo que os irmãos trouxeram do estudo aqui, e aí vão estender muito mais, pode ser 2 vezes, 3 vezes, 4, quantas vezes o Espírito Santo aí colocar no coração deles. Amém, irmãos? Peço para vocês desculpem o tempo demorado, estamos com alguns problemas técnicos aqui, para você ver até música nós não conseguimos colocar. Mas tudo aí a gente sabe que é a dificuldade mesmo de falar aí de Nossa Senhora, de falar do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, porque as coisas acontecem para que não se propague mesmo a palavra de Deus. Então já quero aqui iniciar neste momento aí na Santíssima Trindade, agradecendo você, os seus familiares que estarão vendo esse estudo, que você possa partilhar também este momento conosco. Lembrando aos irmãos que nesta live, no final dela, a gente também vai fazer um sorteio. Estou aqui com o irmão Beto e com o irmão Vrad aí, os dois são catequistas. Então depois desta live, a gente vai fazer então um sorteio. E você possa estar com a gente, conosco, acompanhando. Amém, irmãos? Iniciamos então, irmão Beto? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes daqui de chamar os irmãos aqui, o Vrad, para dar início aqui, eu queria colocar aquilo que está aqui nesse livro, ó, Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Olha aqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Olha o que vai dizer aqui, ó. Profetas... Não é aqui. É aqui, irmãos. Só um momento. Aqui, ó. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem deu ao Espírito Santo a fecundidade, como se ela a não tivesse, Deus. E por isso possui a fecundidade, ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora não transformem em ato produzido, ato pessoal divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta para produzir por ela, Jesus Cristo e os seus membros, mistério da graça escondida mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Nossa Senhora, irmãos, ela tem com o teu esposo aí, com o teu marido, o Espírito Santo, da onde ela tem a totalidade da graça. Muitas das vezes ela não quis mostrar isso, pela sua humildade, por a capacidade que ela tem de querer aí esconder aquilo que realmente ela tem para nos oferecer. Mas através dos sábios, através das pessoas que estão aí cada vez mais querendo se entregar aos braços do Senhor, eles vão descobrindo algo cada vez mais em Nossa Senhora. Foi como descobriram sobre esse livro, da onde então esse santo fez esse tratado, da onde Nossa Senhora ela é mais reconhecida através do Espírito Santo. Então Nossa Senhora, ela não é uma pessoa que é dividida. O Espírito Santo é um, Nossa Senhora é outro. Não, ela está junto com o Espírito Santo, porque é o seu próprio esposo. Ela estava lá no cenáculo e através dela também, sua intercessão, ela naquele Pentecoste, Nossa Senhora recebe aí então a graça de poder estar junto naquele Pentecoste. Maria, que é a sua mãe, que é a minha mãe, que é a nossa mãe. Quero aqui já passar então para o meu irmão Vlad, que vai sentar aqui nesse momento, para daí dar continuidade nesse estudo maravilhoso que a gente está fazendo então mais ou menos uma vez por semana, para que você seja agraciado aí por esse estudo. Amém, meus irmãos? Fique com Deus aí, compartilhe esse vídeo, daqui a pouco aí a gente volta para dar alguns anúncios aqui. Abraço a todos. Senta aí, irmão. Vai lá, Betão. Vou colocar a música aqui.
Então, antes que o Vlad comece, vamos pedir a luz do Espírito Santo para esse nosso momento de oração, de meditação, de aprendizado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E acreditando que o Espírito Santo está entre nós, está abrindo nossos ouvidos, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração para o que vai ser feito, o que vai ser dito hoje, eu passo a palavra para o Vlad para que ele comece com a gente a nossa formação. Bom dia, gente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que o amor de Maria persevere com vocês também, né? E a palavra de hoje, né, que a gente vem dando continuidade aí, daquilo que a gente já falou um pouquinho a semana passada, é sobre a necessidade da verdadeira devoção a Maria. Necessidade, tá, desta devoção. Então aqui no versículo 14, aqui número 14 do tratado vai dizer assim: com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com sua majestade infinita. Gente, aqui está falando que ela é menor que um átomo. Vamos dizer que sejamos então nós, assim, poeira do universo. Um átomo, o que é um átomo? Bem dizer, é um nada. E aqui a palavra está dizendo que ela é menor do que um átomo. Aí imaginamos nós o tamanho que somos assim perante Deus. Na verdade, um nada também, né? E vai dizer assim também, ó: visto que só Deus é aquele que é. Só Deus é aquele que é. Isso nos leva a imaginar o seguinte: quem é grande diante de nós é só Ele mesmo, ao Pai. É Ele. Maria, com sua pequenez, ela vem nos ensinar a ser pequenos que nem ela. Se é que a gente consegue ainda essa felicidade de ter nela essa pequenez, né? E vai dizer assim também: no entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar a acabar as suas maiores obras pela Santíssima Virgem, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem os seus sentimentos, nem a sua conduta. O próprio Deus que escolheu Maria para ser a mãe do Filho de Deus, ele não muda. Aí eu fiquei pensando assim: quem sou eu para querer mudar alguma coisa dessa mãe maravilhosa que é Maria? O Senhor está, diz na oração, né? O Senhor está convosco pela graça. Pela graça. E se Deus está com ela, eu também tenho que querer estar com ela. É nesse período, né, quando a gente reza essa oração da Ave Maria, a gente tem que prestar muita atenção, porque aqui fala da necessidade da verdadeira devoção. Então é necessário fazer-se o quê? Por exemplo, desta oração. Não é fazer assim rapidamente, dizer assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, amém. Não, a gente tem que prestar muita atenção nesta oração, em cada palavra dita, porque é uma força muito grande que está
dentro desta oração. E aí pode ser rezado um terço ou pode ser um rosário inteiro. A gente tem que rezar devagar, lentamente, para não se perder a palavra. O inimigo quer que a gente perca a palavra, que a gente não entenda o sentido dessa palavra. Mas olha só o que diz a palavra, né? Quando diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Se Deus está com ela, eu também tenho que querer as coisas de Deus. Ela é minha mãe, sim. E vem falando de novo. A gente vai sempre imaginando nessa continuidade o que ela vem nos dizer. E o que vem nos fortificar na presença de Maria através da oração. Bendita sois vós entre as mulheres. Se ela é bendita, a gente tem que continuar junto com ela. E bendito é o fruto do vosso ventre. A gente vai chegar uma certa hora que a gente vai estudar sobre a árvore da vida, que é Maria, que vai falar do fruto do vosso ventre. Se conhece a árvore pelo fruto. Então aqui eu estou conhecendo Maria pelo fruto que ela nos dá. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí a gente reconhece: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Quem são aqueles que a gente tenta rezar sempre aí pedindo nas orações? Né? Rogai por nós os pecadores. Nesse momento é para a gente colocar os nomes por aqueles que a gente está rezando. Então por isso que não se pode ter aquela velocidade para rezar a oração da Virgem. Né? E vai falar agora, é agora que a gente tem que estar atentos àquilo que a gente pede. Até a hora da nossa morte. Por quê? Na hora da morte de Jesus ali, ele fez o quê? Mulher, eis aqui o teu filho. João, eis aqui tua mãe. Ele nos deu. Então essa oração, ela é muito bíblica. Todas as passagens dela ali tem a parte bíblica. O terço que a gente reza tem a parte bíblica. E isso é fundamental para a nossa vida. Tá? E a palavra vai dizer o seguinte também, ó. Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei, para obterem esse tesouro, só Maria mereceu. Só ela encontrou na graça diante de Deus, pela força das orações e pela grandeza das suas virtudes, pela força da oração. Agora, a gente pode pensar assim, mas temos que procurar Jesus ou temos que procurar Maria? Muita gente está confundindo, por exemplo, a escravidão de Nossa Senhora, dizendo que estamos colocando Maria na frente de Jesus. Ora, vamos raciocinar. Se o próprio Deus escolheu por Maria que Jesus viesse, ela é o primeiro caminho. Em João 14:6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele teve um caminho a percorrer. Ele teve um caminho a percorrer. E o caminho que Jesus percorreu do céu até onde estamos hoje aqui foi por Maria. Então, você quer chegar a Jesus? É pelas mãos de Maria. Você quer chegar ao Pai? É pelas mãos de Jesus. Mas para a gente chegar até Jesus, precisamos, chegar por Maria. É juntamente com ela que temos esta
este empenho de procurar o caminho de Jesus. A palavra é muito clara, tá? E tem mais. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela grandeza de suas virtudes. Aí diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. Santo Agostinho. Que coisa linda! Que bela expressão e verdadeira expressão aqui. Deus precisou de Maria. Ele escolheu Maria. Então nós também temos que escolher. O Filho de Deus se fez homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Em Maria e por Maria. Maria apostou toda a sua vida pela palavra de Deus. E ela escolheu bem. A palavra vai dizer que Maria não pensou muito assim para responder o seu sim, dar o seu sim. Por que nós temos que pensar muitas vezes? Nós, humanos, né, naturais aí, vamos dizer assim, precisamos de pensar em tudo que a gente for fazer. Para mim poder viver a palavra de Deus, eu tenho que renunciar muita coisa. Muita coisa. O mundo nos oferece aquilo que é prazeroso. Vivemos no mundo, mas não somos para este mundo. Somos para a eternidade. E Maria, o papel de Maria aqui é para nos direcionar no caminho de Jesus, que é verdade e vida. É isso. E também a palavra vai dizer aqui, Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. Jesus, antes de deixar sua forma humana, ele nos prometeu que não iria nos deixar órfãos. E ele não nos deixou órfãos. Temos aí o Espírito Santo, mas temos que ter também uma mãe. E ela que nos conduz ao caminho de Jesus. É ela que nos leva até Jesus pelas suas mãos. Então, gente, Maria tem que ser muito mais apreciada do que a gente possa imaginar. Maria, aquela pequena mulher que vivia em oração, meditava completamente a palavra de Deus, ela alcançou esta graça pela sua oração. Mulher orante, e praticava a palavra de Deus. Então o que ela vem nos ensinar é isto. Então, pelas mãos de Maria, chegamos até Jesus. Isso não quer dizer que a gente coloca ela na frente de Jesus. Não. De jeito nenhum. Ela é menor do que um átomo, acabamos de falar. E Jesus é a grandeza. Mas quem somos nós para recorrer assim, para procurar o caminho de Jesus diretamente até Ele? Maria é como se fosse um filtro. Ela é um filtro para que chegássemos até Jesus. E eu creio nisso. Que Maria vai fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Maria vai fazer a diferença na sua vida. O que você pode deixar no dia de hoje para seguir os conselhos de Maria, da vossa mãe, da minha mãe? Pensa bem. Pense bem no que Maria propõe para a gente. Porque seguir os passos de Jesus não é fácil. Não é fácil mesmo. Precisamos renunciar.
mas só conseguimos aprender essas coisas celestes com o amor de Maria. E o nosso irmão Beto vai dizer um pouquinho mais sobre Maria, coisa que ele colocou assim, né, no estudo dele, o que a gente pode aprender um pouco mais com Maria. No tratado, no parágrafo 30, ele diz o seguinte: assim como para a geração natural e corporal são necessários um pai e uma mãe, na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e há uma mãe que é Maria. Todos os autênticos filhos de Deus e os predestinados têm Deus como pai e Maria como mãe. Quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como pai. Por isso, como os hereges, os cismáticos e etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença para a Santíssima Virgem, não tem Deus como pai, embora se gloriem disso, pois não tem Maria como mãe. Pois, se a tivesse por mãe, a amariam e honrariam como um verdadeiro e bom filho naturalmente ama e honra sua mãe que lhe dá a vida. Esse trecho do tratado ele marca muito, porque nós vemos que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele quis dividir com Maria essa tarefa de nos criar, de nos educar. E como acontece hoje em dia na maioria das famílias? O pai sai cedo para trabalhar, a mãe fica com as crianças. A mãe faz seu trabalho de casa, leva as crianças para a escola, faz as refeições, ajuda as crianças a estudar, educa, seja no mundo escolar, seja na fé. E Deus então nos dá também essa mãe. Ele não quer ser só ele pai, mas ele quis dividir esse carinho materno com a gente. Jesus Cristo, que foi gerado e nutrido no seio de Maria Santíssima, a amava como um filho ama a mãe. E mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo ressuscitado, morrido por nós na cruz e ressuscitado, ele ascendeu Maria aos céus, para que ele tivesse ao seu lado a sua mãe. Mas ele não quis dizer assim: essa aqui é minha mãe, você tem a sua. Não, a minha mãe é a sua mãe. Então a mãe de Jesus é a nossa mãe, é a nossa intercessora. Como a gente sempre vê no dia a dia. Às vezes a criança quer uma coisa, sabe que o pai vai dizer não, o que ele faz? Mãe, será que a senhora podia pedir para o pai me deixar em tal lugar? Será que a senhora podia pedir para o pai me dar tal coisa? Então Maria também cumpre esse papel junto de Deus. Ela é essa ponte entre nós, seres humanos, e Deus Pai, E que marido e que pai não acolhe com carinho e com amor o pedido da esposa, o pedido da mãe dos seus filhos? A gente tem que entender e tem que ver com mais clareza que Maria é a nossa mãe, é a mãe da Igreja Católica. Um padre amigo meu, há uns dias atrás, me disse que os grupos, as pastorais, as congregações têm se esquecido muito de Maria no seu momento de oração. As pessoas não creem no poder da oração, do terço, do rosário, o terço, a oração do terço, a oração do rosário. Eles são tão poderosos que já acabaram com uma guerra. E às vezes a gente não confia. E não confiando na oração do terço, a gente também se reprime
e não pede a Deus. Então eu vejo que tudo que a gente tem passado nesses últimos 60 dias aqui no Brasil e no mundo, né, mostra pra gente a necessidade que a gente tem de uma intercessora, de alguém que nos socorra e que peça ao Pai por nós, peça mais juntamente lá ao Pai. Eu estive lendo no tratado que o tratado ele ficou por um século escondido dentro de um baú, que eram os pertences de São Luís, e que um dia foram fazer uma limpeza no convento e encontraram o manuscrito do tratado. Mas Maria profetizou para São Luís Montfort que esse tratado ficaria algum tempo na obscuridade e que ele só viria à luz no momento em que a igreja mais precisasse. No momento histórico da igreja, quando o tratado foi descoberto, existia na Itália um grupo de monges que se diziam católicos, chamados cátaros. E eram monges hereges porque eles acreditavam que o inferno é aqui onde nós vivemos e que nós somos anjos caídos. Então eles pregavam ao povo que se nós morrêssemos tendo seguido o caminho de Jesus, nós voltaríamos a ser anjos. Se nós não tivéssemos seguidos, nós reencarnaríamos neste inferno que é a Terra. Então era um momento em que a fé estava sendo questionada, em que todo o ensinamento da igreja estava sendo colocado em xeque. Então o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima foi descoberto nesse período da história da igreja. Então ele veio como uma luz para iluminar o caminho daqueles que comandavam a igreja na época. E tanto que a primeira edição do tratado, quando ela foi vendida toda, quando toda ela foi esgotada, os cátaros deixaram de existir. Alguns dizem que é a Inquisição, outros dizem que foi por intermédio mesmo de conversão dos próprios. Então quer dizer, o tratado veio resgatar aqueles irmãos, aqueles que naquele momento estavam vivendo um momento de heresia contra a igreja. E hoje nós vivemos esse momento de obscuridade na nossa vida, né? A gente não tem certeza dos dias, a gente não tem certeza do que vai acontecer, a gente nem tem certeza do que é essa pandemia. Então eu vejo no tratado uma luz para essas nossas incertezas. Eu vejo em Maria, né, a força que a gente precisa para, na obediência, né, não desistirmos da nossa igreja, não desistirmos da nossa fé, sabe? Não deixarmos de lado tudo aquilo que a gente aprendeu e que sempre foi muito caro para a gente, né? Como os sacramentos, né? Nós vivemos um momento em que alguns sacramentos para nós estão restritos, mas isso não quer dizer que eles não estejam já em nós. A Maria nos ajuda a resgatar isso na gente, né? É como a mãe da gente sempre se lembra, né? Nossa, aquela cicatriz no joelho foi quando você caiu de bicicleta. Maria também nos lembra, olha no seu coração, naquele momento você recebeu o batismo. Olha no seu coração, né? Você recebeu o sacramento da Eucaristia. Né? Hoje não estamos recebendo, mas a Eucaristia, Jesus, a partir do momento em que você recebe pela primeira vez o sacramento, Jesus faz parte de você. E mesmo que você não queira, Ele está aí, escondidinho, adormecido, às vezes sufocado por tantas ideias, por tanto medo, né? É tanta coisa que é jogada sobre a gente hoje, que acaba abafando esse Jesus Cristo, que está aí dentro de você, desde o seu batismo, desde a sua primeira Eucaristia, né?
Então, a oração do terço nos ajuda a lembrar disso. A oração do terço, ela nos acalma. A oração do terço nos dá tranquilidade para enxergarmos este mundo sem o desespero que as pessoas querem que nós enxerguemos. O Júlio, do grupo São Miguel, ele me disse um outro dia assim: nossa, Beto, você está sempre alegre e sempre com as suas filhas transmitindo essa alegria. Eu falei, pois é, Júlio, mesmo que a coisa seja séria, que a coisa não esteja mais no nosso controle, como pai, eu não posso passar para minhas filhas um sentimento de desespero. Não posso passar para as minhas filhas um sentimento de medo. Por quê? Porque eu acredito num Deus que é o Deus do impossível. Ele pode superar esse desespero, ele vai superar esse medo. Então o que eu faço? Lógico, eu vou motivá-las a se alegrar, mesmo nós estando num momento de extrema preocupação. É um momento que elas precisam entender que o mundo está confuso, mas a nossa fé não. O mundo está atrapalhado, está doente, mas a nossa fé não. Nós não podemos abrir espaço para que essa doença material se torne uma doença espiritual e abale a nossa fé, abale, os nossos preceitos, que tire a gente da nossa tranquilidade. Não é para todo mundo ficar alegre porque o mundo está no caos, mas também não é para todo mundo ficar desesperado. Maria Santíssima nos dá esse conforto. Eu sei porque eu tenho meus momentos de desespero, que eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou distrair minhas crianças? Como é que eu vou animar minhas crianças? E aí eu sento lá, pego meu terço, às vezes eu consigo rezar uma dezena, mas nessa dezena meu coração já se acalmou e Maria já me mostrou um modo de estar com elas, de mostrar para elas que não é assim, que o pai está preocupado, mas não precisa ficar. Nós temos que ter o hábito de criar em nossas crianças esse hábito de se tranquilizar e buscar a mãe para isso. Maria Luísa está com 5 anos. A Vitória vai fazer 12. A Vitória ensinou a Maria Luísa a rezar o terço da misericórdia. E às vezes a gente é surpreendido em casa. Quando a gente chega tudo quietinho no quarto, eu já falo assim, estão fazendo arte. E você chega lá, tá a Vitória e a Maria Luísa rezando o terço da misericórdia. Ou você vê a Maria Luísa de frente com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, rezando uma Ave Maria. Entendeu? A gente precisa disso dentro do nosso lar. Às vezes as nossas crianças vão nos ensinando isso. Nós não temos mais a pureza das nossas crianças. E a gente tem que resgatar isso. Maria, eu imagino assim, criou o menino Jesus com esse mesmo intuito. Porque ela vivia num momento em que os judeus eram dominados pelo Império Romano. E às vezes falar de um Deus único era motivo de condenação, de morte. E aí, como Maria vai explicar para o seu filho Jesus que Jesus não pode falar do pai dele? Então eu vejo Maria assim, com toda a sabedoria do mundo, dizendo para Jesus, seu pai te colocou aqui para nos salvar. Mas se você se apressar agora, você não vai salvar ninguém. Então você tem que ter calma, você tem que aprender para poder nos salvar. E eu acho que é isso que eu busco e tento transparecer, compartilhar com os amigos, com a família. Nós temos que preparar nossos filhos para a salvação vindoura, não para a condenação. Maria é caminho de salvação.
E não é só o tratado que diz isso, mas os santos, os papas, os bispos, os doutores da igreja, né? Aqueles que passam a vida estudando Maria, né? Afirmam categoricamente: Maria é caminho de salvação. E a salvação quem é? Jesus Cristo, seu Filho. Ela que nos leva, ela é a ponte, ela é a cola. Sabe que às vezes a gente não tem dentro de casa, pai com filho, mãe com filho. Maria é essa cola. E se a gente partir do princípio que a primeira igreja é o nosso lar, é dentro do nosso lar que Maria tem que estar primeiramente. Ela está em muitas igrejas, muitos santuários, mas antes de tudo, a primeira igreja, nossa família. Maria tem que estar em nossa família, nos apresentando seu Filho, que é a nossa salvação. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, né? E só um pequeno testemunho, como Maria atua na vida da gente. Quando o ano passado terminou, eu falei para Fernanda, minha esposa, eu falei assim: olha, ano que vem eu não vou assumir responsabilidades dentro da igreja, porque não vou ter tempo, eu estou cansado, né? Então, foi meu propósito para 2020. Quando começou 2020, primeira coisa que aconteceu, a Basílica me chamou, eu sou, além de funcionário, eu sou representante da campanha dos devotos, e me convidou para ser guardião de uma das capelas que traz a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Olha, para você ver Maria trabalhando na minha vida. Falei, tudo bem, eu aceito, vou fazer isso sim. A capela está com a gente aí desde fevereiro, nós demos uma paradinha com as visitas, tudo, mas agora estamos buscando meios para Maria visitar as famílias. Falei, tá bom, sou guardião da capela, vou visitar as famílias. Fui fazer uma visita a uma família, o diácono Macedo chegou em mim e falou assim: Beto, nós estamos precisando de catequista, né? Principalmente no seu setor. Faz o curso de catequista, mesmo que você depois não vá ser, mas faz, né? Aceita esse convite, né? Eu cheguei em casa e falei: Fernanda, e agora, Fernanda, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou falar não? E a minha esposa, muito sábia, muito mais do que eu, puxou lá o tratado e começou a ler para mim. E eu falei, realmente, né? Maria foi aquela que disse sim a Deus, né? Sem reclamar, na obediência. E se eu quero ser um consagrado a Maria, eu tenho que me espelhar nos atos dela. Eu falei, ótimo, vou ser catequista. Vou fazer o curso e vou ser catequista. Grupo de Oração Santidade, que entrou na nossa vida, né, de um modo mesmo por glória de Deus, intercessão de Maria, né? Eu comecei a participar apenas como participante, sentadinho no banco, até o momento que a coordenadora, até o momento que o coordenador me convidou a participar da Perseverança. E o que aconteceu? Naquele dia nós fomos sorteados para levar a imagem de Nossa Senhora das Graças para casa, para ela ficar uma semana em casa com a gente, para a gente devolver na próxima reunião. Então você vê como Maria, ela se faz presente na vida da gente. A gente tem que estar de ouvidos abertos, de olhos abertos, sabe? De coração aberto, e se espelhar na humildade de Maria, porque às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas é nas pequenas coisas que Maria nos chama. É para pequenos milagres que Maria abre as nossas portas. Não adianta eu esperar que uma montanha se mova
por intercessão de Nossa Senhora, tá? E ficar ali aguardando isso. Se eu perco os pequenos milagres diários que Maria põe na nossa vida. Acordei, puxa vida, coloquei meu pé no chão logo de manhã, que milagre. Poderia não ter acordado, não é? Se eu tenho que comer, se as minhas filhas têm saúde, ou se eu posso, né, estar hoje compartilhando isso com vocês, é um pequeno milagre. E é um pequeno milagre que faz grandes transformações. Não são os grandes milagres que fazem grandes transformações. Os grandes milagres são uma consequência da nossa aceitação dos pequenos milagres. Então, por isso, eu peço a todos, eu sei que muita gente não tem esse hábito, mas eu peço a todos hoje, a partir de hoje, aqueles que não têm esse hábito, reze uma dezena do terço. Uma semana rezando uma dezena. Semana que vem, reze 2. Na outra, 3. Mas reze com fé, como o Frade disse, pausadamente, entendendo a oração. O que essa oração quer dizer? Né? Não é só repetindo algo que me foi passado na catequese e eu decorei. Quando eu fui para o seminário, primeiro mês nós tivemos que fazer uma confissão. E eu tinha decorado o ato de contrição. Eu me confessei com um dos padres que era meu professor. Aí ele falou assim para mim, então agora vamos rezar juntos o ato de contrição. E eu comecei. Não, peraí. Você está prestando atenção no que você está falando? Vamos rezar devagarinho. Pensa nas palavras que você está falando. E pensa que isso que você está falando no ato de contrição é um compromisso que você está assumindo com esse sacramento que você está recebendo da reconciliação. E a Ave Maria tem que ser isso. Pensa que cada Ave Maria que você reza é um compromisso que você está assumindo com Nossa Senhora. E não pode ser uma coisa só da boca. Você tem que sentir essa oração no seu coração. A sua alma, né? Ela tem que brilhar, tem que se aquecer no momento dessa oração. Sabe quando você sente aquele calor, você não sabe de onde vem? É isso você rezar pensando. É uma oração curta, mas que resume todo o plano de salvação de Jesus Cristo para nós. Desde o Ave Maria, né, do Salve Maria que São Gabriel dá para Nossa Senhora, até o Amém no final, a Ave Maria resume o plano de salvação. Por isso é que a gente não pode rezar simplesmente por rezar. Você precisa sentir, você precisa meditar essa oração. Viver a palavra, né? Eu agradeço a todos, né, por estar com a gente. Vou devolver a palavra para o Frade, né? Mas nós estaremos aqui novamente, pode ter certeza, conversando sobre isso, falando sobre Maria. Aqueles que têm dúvidas, manda dúvida aqui para o Leandro. O Leandro vai passando para a gente durante a semana. Na próxima live a gente tenta sanar. O que a gente souber, a gente te responde. O que a gente não souber, a gente vai procurar para responder, conforme o nosso catecismo diz, conforme a nossa igreja diz, tá? A nossa igreja é muito rica e a gente às vezes esquece disso. Tem muita coisa boa na nossa igreja. O Beto, ele deixou um dizer assim, muito rico para nós aqui. E ele falou que Maria é uma ponte. Isso é verdade. É uma ponte entre Jesus. E dentro da minha família, entre irmãos, mãe, são todos evangélicos. E o que mais se ouve lá é assim: o sangue de Jesus tem poder. Eles falam com muita autoridade. E uma vez
aquilo me fez assim com que eu não me calasse. E eu perguntei para o meu irmão assim: o teu sangue é de quem? Da mãe. Isso, respondestes bem. E o sangue de Jesus é de quem? Eles não responderam. Eu falei: o sangue de Jesus não é de Maria? Os ossos de Jesus não é de Maria? A carne de Jesus não é de Maria? O DNA de Jesus é de Maria. Então o sangue dela também tem poder. Tem poder até porque ela foi a escolhida. Ponto. E nunca mais, assim, perto de mim, eles falaram que o sangue de Jesus tem poder. Porque tem. Eu creio nisso. Eu vejo geneticamente, o sangue de Maria também tem poder. Porque Jesus e ela, como se fosse um só. Não dá para falar de Jesus esquecendo de Maria. E não dá para falar de Maria esquecendo de Jesus. É isso que a gente tem que colocar. E Maria, falando dessa necessidade de devoção, eu gostaria de passar um pouquinho, estou terminando já, aqui sobre as promessas de Maria para aqueles que rezam o Santo Rosário. E isso aqui também faz parte do tratado, tá? Isso aqui é o segredo admirável do Santíssimo Rosário. É um livro que vale muito a pena. E aqui vai dizer assim: Nossa Senhora de Fátima diz-nos que há apenas um caminho para vencer esta batalha, que é usar os poderes espirituais, as armas espirituais, e lutar com estas armas espirituais para vencer. Se não as usarmos, sem dúvida perderemos. Esta é a pura verdade. Esta é a verdade do assunto, para dizê-lo em poucas palavras. Através desse pequeno livro, aprofunde-se na devoção do Santíssimo Rosário e nas promessas feitas por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão e o Beato Alano de La Roche. Nas inspirações, ela lhes falou sobre a devoção ao Santíssimo Rosário, o seguinte: o que a gente vai obter com o Santíssimo Rosário? Então ela diz aqui, primeiro, a todos os que rezarem meu rosário com devoção, prometo minha proteção espiritual e grandíssimas graças. Segundo, aquele que perseverar na oração de meu rosário receberá uma graça insigne. Terceiro, o rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará o pecado, dissipará as heresias. Mas aqui fala dos vícios, a gente estava até comentando agora há pouco. Qual é o vício que você tem hoje? Ou se você tem algum filho no vício. Mas falando de um vício em geral, qual o seu hoje? Aqui a resposta está aqui, o Santo Rosário. É ele, é o Santo Rosário que nos aproxima de Deus e das graças de Deus. E no quarto vai dizer assim: o Rosário fará florescer as virtudes e as boas obras, e obterá para as almas as mais abundantes misericórdias divinas. Fará que os nossos corações e o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo dos bens celestes eternos. Quantas almas se santificaram com esse meio. Então é isso aí. São Francisco dizia que o caminho para o céu, que a escada que nos levaria para o céu, seria o Santo Rosário. O Rosário são os degraus, é a escada que nos leva para o céu. A gente tem que ter esta devoção ao Santo Rosário, mas devoção de verdade. Viver cada palavra que se reza na Ave Maria,
no Pai Nosso. Santo Agostinho vai dizer que um Pai Nosso bem rezado, ele é capaz de perdoar os nossos pecados, que não são mortais, né? Os veniais. Um Pai Nosso bem rezado. Então é isso, meus irmãos. O nosso caminho aqui é trazer um pouco dessa fé, dessa devoção à Santíssima Virgem e com isso chegar até Jesus. E aí as graças vão vir, as graças vão chegar e a gente vai ser abundantemente agradecidos a Nossa Senhora e com certeza é um passo ao céu. Vale a pena. Amém? Amém. Amém? Amém. Salve de palmas então para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe pela presença de cada um. Da Vânia, do Ítalo, da mulher do nosso irmão Beto, Fernanda e dos irmãos que estão aí acompanhando conosco, né? Compartilha esse vídeo aí para que outras pessoas também possam ter essa experiência de fazer esse estudo com a gente aí sobre aquilo que os irmãos estão trazendo. Como o irmão falou, se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês querem saber, manda pra gente e depois, né, com o tempo aí a gente vai trazendo então aquilo que você necessita de saber, você sente no coração em querer saber. E a gente então não vamos fazer o sorteio hoje porque o meu computador está ruim, então eu tenho que estar acessando para ver as pessoas que estão ali participando, para mim então notar e fazer este sorteio. Mas eu vou anotar depois e na próxima semana então que os irmãos vieram aí, no começo a gente vai fazer então um sorteio do material aí de evangelização que o irmão Beto doou pra gente aí. Tem vários materiais aqui de evangelização que a gente então vai estar sorteando uma próxima vez aí. Amém, irmãos? Não deixe de participar da Santa Missa. Paróquia São Vicente de Paulo todos os dias estão fazendo. Paróquia São Benedito, São José, todos os dias estão fazendo também. Então que você não deixe aí de participar da Santa Missa, que é muito importante. Eu tenho certeza que nesse gesto simples de você estar vendo aqui no celular, seja na televisão, ou seja no notebook, ou aqui no computador, no celular, né, o Senhor tem falado com você. Do mesmo jeito tem falado comigo, com o Vlad, com o Beto, Ele tem falado com você também. Então que você possa estar aí participando com a gente, cada vez mais, para a gente estar aprendendo junto. Amém, meus irmãos? Quero deixar só aqui um testemunho. Os irmãos falaram aqui bastante do Santo Terço. E certa vez eu fui visitar uma mulher que ela me pediu ajuda com um filho dela que estava precisando. Ela mora lá no Feital e eu falei, não, eu vou ir conversar com ele. É um jovem, né? Jovem para jovem se entende mais. Então eu fui falar com ele, só que quando eu cheguei lá, ele pegou e escapuliu. Então eu fiquei conversando na casa com aquela mãe. E ela chorava, falava da família dela. Né, ela trouxe algumas situações para mim e disse também que uma pessoa, né, já conhecida, a gente não precisa falar o nome, né, mas uma pessoa com autoridade falou para ela assim, que ela estava precisando de uma ajuda de conversar, e ela foi conversar com essa pessoa, e essa pessoa falou para ela assim, ó, ou você larga do seu marido, ou você empurra com a barriga. Quando ela falou isso para mim, ela começou a chorar. Eu falei, seu irmão, não é assim que funciona. Porque se você estiver na oração, você consegue. A transformação do seu marido vem de uma hora para outra e vem filho, mas você tem que estar em oração. E ela falou, realmente eu não estou em oração, então eu vou passar uma oração para você, que é o Rosário Nossa Senhora, Nossa Senhora do Pompeia, que é um rosário que você reza 27 dias, o rosário, 27 dias pedindo pela graça, e 27 dias agradecendo pela graça. Então eu passei para ela, tem algumas orações, que é um livro, né, que vem junto com o Santo Rosário, e ela fez. Então quando chegou aí, lá pelos 28 dias de oração, 30 dias, ela me mandou uma mensagem e falou que, né, o filho dela já estava bem melhor, já estava querendo obedecer ela, e o marido dela, que bebia, né, que tinha outras situações, que pegava dinheiro, trabalhava, investia no carro e não ajudava ela.
onde o dinheiro dela que ela só trabalhava, ela colocava dentro de casa e ela tinha que se virar sozinha. Então, da onde o marido dela começou aí frequentar com ela o grupo de oração, que ele já faziam parte do grupo de oração. Então, através da oração do Santo Rosário, ela pôde aí obter a família dela de volta junto com ela, junto com Deus. E eu encontrei ela esse tempo atrás no supermercado, e ela veio, me abraçou e agradeceu, né? E eu falei, irmã, agradeça a Deus, eu só fiz a minha parte de poder falar da experiência que a gente tem com Nossa Senhora através do Santo Rosário. Então ela ficou muito feliz, e acredito que esse testemunho que os irmãos trouxeram aqui, com esse estudo, também vai te ajudar a ter uma experiência com Nossa Senhora. Amém? Quero aqui desejar um bom dia para você, né? Para você aí que é mãe, que vai fazer aí seus afazeres agora, para você que vai trabalhar, para você que já está trabalhando. Bom dia para você, que Deus abençoe e você possa continuar conosco aí nesses estudos durante a semana. Amém? Amém. Vamos terminar então com a oração São Miguel Arcanjo? Vamos lá. Vamos lá. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que nós estaremos sempre reunidos na graça daquele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Espero que a gente tenha podido ajudar, tá? E que Deus abençoe a semana de todos. Amém, irmãos. Deus abençoe. Fiquem na paz.